Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender um kit lindo, que é uma carteirinha porta-chá, que depois a pessoa vai usar o chazinho e usar ela para poder guardar cartão, dinheiro, chave e uma nécessaire porta-xícara. Você pode fazer combinandinho, para quem vai trabalhar com sublimação, pode fazer combinandinho, pode fazer uma roupinha para xícara de tecido combinando com a carteirinha. Pode fazer com esse tecidinho de viés, combinando com o viés da carteirinha. Pode fazer só essa ou só essa. Pode colocar o viés com viés pronto. Na aulinha nós vamos aprender as duas formas de fazer, tá bom? Então, a partir de agora, aqui na descrição tem as informações sobre o molde. Baixe o seu molde, imprime em tamanho real, conforme tem as instruções na capa. Tem os dados tanto da carteira quanto do porta-xícara e vem aprender comigo. Esse aqui é o molde da carteira. Você pode usar um painel sublimado. Esse daqui, ele é um gabardine dublado no nylon 600. E um forrinho. É importante que um deles tenha a estrutura. Eu tô usando aqui para forro nylon linho, que ele agrega a estrutura. Pode usar os seus tecidinhos. Esse aqui é um tricoline. Eu dublei no Dublasoft, que é uma mantinha, tá? E aqui, o nylon linho, que me ajuda tanto a estruturar, quanto fica um forrinho bem lindo e rústico. Olha, essa estampinha que lindo que vai ficar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai cortar o tecidinho com a estrutura igual ao molde, o forrinho maior do que o molde, vai estabilizar, geralmente eu passo uma colinha aqui de silicone ou uma fita dupla face, estabilizo, passa uma costurinha de segurança, que é bem na bordinha, e depois refila o forro, vai ficar assim, ó. Costurinha de segurança na bordinha, forro do mesmo tamanho do molde, tá? Esse é o processo do passo a passo. Depois que ele já está assim, a gente vai trabalhar nos bolsinhos. Observe que existe duas setinhas no molde, um para o plástico, um para a tela. Você pode cortar a tela no lugar do plástico, plástico no lugar da tela, só plástico, só tela, como você preferir, tá? Aqui é só uma sugestão. Então, você vai cortar um com 9 por 21, que é esse tamanho aqui, por esse. E o outro dobra aqui de 6 por 21. Vamos precisar de 1 ou 2 botões. Se for usar 2, coloca aqui, certo? Dando a distância de 1,5 cm da ponta, de forma que o botão não fique em cima do viés. Isso é o que é importante. E também não ocupe muito espaço aqui, nem da tela, nem do plástico. E se for usar um só, ele vai ficar aqui, tá? Também fica muito bom, também fica mais econômico. Você pode fazer a sua carteirinha com viés de tecido, nós vamos aprender, ou com o viés pronto, também serve, tá bom? A parte de dentro da tela, do plástico, ó, você pode cortar o plástico com 6 e a tela com 9, ou ao contrário, o plástico com 9 e a tela com 6. Nesse caso aqui, eu cortei o plástico com 9 e a tela com 6, tá? Ou cortar só tela e só plástico. Esse aqui, por exemplo, vai ficar só plástico. Esse vai ficar tela e plástico. E aí, você pode fazer essa brincadeira, tá? Quem for usar o viés, que é no rolinho, vai abrir assim, cortar com 21 centímetros ou maior um pouquinho, e vai ao ferro e vai passar, tá? Vai tirar os vincos e ele vai ficar assim, ó. É isso que a gente vai precisar. A faixinha que antes era com 2,5, aberto vai ficar com 3,5, que ele abre aqui meio centímetro e meio também, tá? Então, a gente vai passar o ferrinho e eu vou te ensinar como que você vai fazer uma costura para esse viés não ficar transparente. Porque o que eu não gosto dele é essa transparência. Dá um ar que não fica legal na peça. Então, a gente vai aprender o que fazer com ele. Eu vou pegar ele aqui, ó. Posicionar rente paralelo
a um dos lados do plástico e a gente vai passar uma costurinha pezinha de máquina. Costurinha feita, a gente vai puxar pra cá, pra um lado, vai encaixar, ó, observe aqui, encaixar aqui dentro, de forma que quando a gente dobrar, esconda a costura. Então, ó, desce aqui um pouquinho só e vai vincando. Essa é a nossa meta, esconder a costura de baixo. Então, eu encaixo ele pra dentro e ele vai deixar de ficar transparente. Olha só, quando eu descer, não tem nenhuma transparência aqui. Agora, é só rebater essa costura. A gente vai fazer isso nos dois bolsinhos, no de 9 e no de 6. E aí, a gente vai achar o meio, ó. Os dois têm a mesma largura, que é 21, tá? A gente vai achar o meio, vai vincar e vai passar uma costurinha vindo e voltando pra reforçar aqui. Não vem só não, porque depois quando colocar a mão ele começa a soltar, tá? Vem e volta. Feita essa costurinha aqui, a gente vai posicionar o bolso e vai passar uma costurinha aqui prendendo o bolso na carteira. Costurinha de segurança, bem na bordinha, tá? A gente já tem aqui os bolsinhos, né? A parte interna. Eu vou aproveitar e vou colocar minha etiqueta aqui. Coloquei minha etiquetinha aqui. Se ela fosse pra baixo, eu encaixava aqui no viés também, que ia ficar bem bom. Aqui não atrapalha nem se eu botar o botão aqui, nem se eu botar o botão aqui, tá bom? E aí, a gente vai colocar agora o viés. Essa é a parte da frente da carteirinha, essa é a parte das costas. Então, eu vou começar o viés abrindo assim, aqui, na parte das costas, tá bom? A gente vai deixar uns 2 dedinhos ou 3 sem costurar e vamos começar a costurinha pezinho de máquina. Vou parar também na mesma distância que eu fiquei sem costurar, ó. E vou deixar sobrando 1 centímetro, pra que a gente possa abrir aqui, ó, viés, e passar uma costurinha de pezinho de máquina sempre, de 1/4 de polegada. Agora, a gente abre essa sobra de tecido do material e costura daqui até aqui. Sempre com retrocesso, tá? No início e no final das costuras. Ó, o acabamento ficou assim, a gente vai colocar todo ele pra fora. Cuidado pra não ficar sobrando aqui, então vai sempre empurrando assim, ó, pra o outro lado. Aqui já tá tudo ok, vamos pra cá. Agora, a gente vai abrir o nosso viés, dobrar assim e esconder a costurinha de baixo. Quando a gente dobra, em vez dele ficar transparente, ele fica sem transparência. Olha só que lindo. E a gente não deixa ele sobrando aqui não, tá? A gente encaixa, ó, dobro aqui, encontrando com o material e dobro mais uma vez. Para facilitar e deixar todos certinhos e alinhados, você clipa. E agora, a gente, na emenda que a gente fez, a gente começa a costura, tá? A emenda foi aqui, então, a gente começa a rebater com pontinho 3,5. Essa é uma costura de acabamento. Vamos ver como que fica dentro e
como que fica fora. Olha que lindo. Agora é só dobrar, achar o meio aqui, ó. A gente vai achar o meio, vai vincar. Daqui pra dentro, você vai marcar 1,5 centímetro e vai fazer um furinho. Vai passar o buraquinho para o outro lado também, respeitando sempre as bordas. E vai pegar um botãozinho, aqueles botões tic-tac de plástico, que a gente chama de botão Rita. Vai colocar de um lado a fêmea, do outro lado o macho. Quando aplicar, faça o teste, abrindo e fechando 5 vezes. Se não soltar, não vai soltar na mão do seu cliente. Pronto, você já vai ter uma carteirinha feita com o viés pronto. Agora, eu vou mostrar como que você vai fazer com tecido. As faixinhas têm 4 centímetros de largura e a gente vai dobrar desse jeito, ó. Dobra ao meio, traz laterais pro meio e dobra assim, tá? E aí, nós vamos encaixar tanto no plástico quanto na telinha, abraçar, prender e passar uma costurinha aqui. Eu já tô aqui com a minha carteirinha, que é onde eu vou aplicar, tá? Então, primeiro passo, encontrar o meio do meu material, principalmente pelo bolsinho de baixo, e passar aquela costurinha, igual como a gente fez anteriormente. Costurinha no meio feita, meio com meio, estabiliza e faz aquela costurinha aqui nas laterais. E agora, a gente vai pegar aqui o tecidinho de 3,5 centímetros, que é a mesma largura do viés, e vai fazer a mesma coisa. Lembra que o viés a gente abriu e costurou? Esse aqui a gente vai fazer igual. Então, a gente vai achar a parte de trás, passar uma costurinha. Para quem tem dificuldade de fazer a curvinha aqui, de virar do outro lado e cobrir, você pode usar a técnica do mais avesso, que é entrar um pouquinho, manter aqui o calcador na lateral da curva, mas entrar um pouquinho aqui, tá? No tecido, somente nas curvas. Quando a gente chegar aqui, ó, pra cruzar, onde a gente começou, deixa sobrando 1 centímetro, faz aquela união que a gente fez no viés, aquele de rolo, e vem daqui até aqui, finalizando. Prontinho. Agora, a gente vai, ó, colocar para o outro lado. Puxa todo o tecidinho. E agora, nós vamos pegar, ó, dobrar assim e cobrir, tá? Cobrir a costurinha de baixo. Clipa tudo e passa a costurinha igual como fizemos a anterior. Agora, que a gente já finalizou, olha como que fica, que lindo. Eu vou dobrar assim ao meio e vamos colocar o botão, tá? Podendo ser aqui ou aqui. Passei aqui, ó, o botão no balancinho, fiz o teste, daquele teste do Imetro, pra não soltar o botão na mão da minha cliente, e já tenho uma carteirinha pronta. Olha que linda! Pronto, então, já fizemos uma com viés pronto, uma com viés de tecido, agora vamos trabalhar no porta-xícara. Esse daqui é o molde, tem parte 1 e parte 2, você vai colar um sobre o outro. No meio deles é onde a gente vai colocar a nossa alça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colar a parte 1 sobre parte 2. Lembrando, é sobre, tá? Parte 1 sobre parte 2. Vem aqui, faz um pique e a gente repassa o pique pro plástico. Plástico 0,30. Vamos precisar de zíper, 70 centímetros. Você vai usar um lado só. Deixa o outro lado para fazer uma outra. Vamos precisar de um cursor,
Caso você queira colocar alcinha, vamos precisar de alcinha. Essa daqui, ela tem 6 por 35, conforme tem aqui no molde. A gente vai dobrar ao meio, trazer as laterais pro meio e dobrar assim. Ela vai ficar com 1,5 por 35 e você vai passar 2 costurinhas aqui na lateral. Então, já vai ter a sua alcinha. Vai precisar separar um cursor e vai precisar de viés. Nós vamos trabalhar com os dois tipos, o viés de tecido e o viés de rolinho. Nós vamos pegar a alça, colocar assim, observe, tá? Fazer um laço assim, ó. Colocar ponta com ponta. E a gente vai encaixar aqui na parte do pique que a gente deu e passar uma costurinha. Caso você esteja trabalhando com uma máquina doméstica, você vai colocar um de um lado do pique e o outro do outro, para não acumular tantas camadas. Agora, nós vamos pegar e colocar com a cremalheira pra cima, ou seja, não é no avesso, não, tá? Pra cima, é a cremalheira pra cima, no direito do zíper. E vamos colocar o avesso com o plástico e vamos passar uma costurinha de segurança com a cremalheira aqui, pra cima, ok? Passar uma costurinha de segurança até o final. Esse daqui eu coloquei um sobre o outro. Esse aqui eu coloquei um do lado do outro. Dá no mesmo, tá? Só que esse você faz na industrial e esse você faz na doméstica. Eu tô fazendo dois porque vou trabalhar com viés pronto e outro eu vou trabalhar com viés de tecido. Eu vou começar pelo viés pronto. Eu abri aqui, tá? Eu vou costurar ele aberto, então vai ao ferrinho e passa. Quando eu passo no ferro, ele fica exatamente do tamanho do tecido, uma faixinha de 3,5 também, tá? Então, tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer no tecido também. Vamos lá. Eu vou passar uma costurinha com ele aqui, ó. Costurinha de fechamento, com o pontinho número 3, até aqui. Lembrando que sempre bem pertinho da cremalheira. E o viés, ele vai ficar aqui, ó, na lateral do zíper. Depois que a gente passou essa costurinha bem pertinho da cremalheira, a gente vai vir cá e vai colocar todo mundo para o outro lado. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar ele. Vou mostrar desse lado, ó. Vou dobrar ele até aqui, até o plástico, e vou abraçar, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. O meu tecidinho, ele tá engomado, então eu consigo vincar também. A gominha que eu uso é que eu já ensinei aqui pra vocês, vou deixar no card. E eu vou prender todo esse viés até aqui. Coloquei todos os clips e percebi que eu tinha colocado a alça aqui dentro, ó, dentro do zíper. Tá errado, tá, gente? Na hora que vocês forem colocar, observem pra não fazer como eu fiz. Coloquem a alcinha no lado oposto, tá? Se o zíper tá pra cá, a alcinha vai estar do outro lado. Aí, eu refiz essa daqui também, tá? Zíper pra um lado, alça pro outro. Coloquei clips em todo o meu viés. Lembrando que eu coloquei o meu viés dobradinho pra trás. E agora vai vir a mágica. A gente vai fazer o avesso do plástico aqui do zíper. Perfeito. Olha só. Dobrei assim, né, ó. Dobrei aqui e virei. Vai tá assim. Agora é só fazer isso, ó. Ó, trazer esse viés pra encontrar o plástico. E a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? Então, vamos recapitular. Fizemos a costurinha do viés aqui, no direito do zíper, a cremalheira aqui. A gente vai virar, dobrar e abraçar. E aí, agora, a gente vai fazer isso. Olha como que vai ficar esse avesso. Então, a gente vai tirando os clipes e costurando, ó. Tira o clipe e vem costurando. Puxando aqui o zíper e costurando.
quando a gente chegar na alça, ó. Importante a gente reforçar essa costura, tá? Olha só como que ficou essa parte aqui. Lembrando que, se você for fazer na doméstica, essa hora é uma hora que tem bastante camada. Então, você pode colocar a alcinha sobrepondo. Se você for fazer na industrial, não sobrepõe a alcinha para não acumular camadas, tá? A gente vai fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Vem e vira. O tecidinho vai ficar aqui embaixo e vai ficar assim o acabamento. Finalizei o de tecido, finalizei também o de viés. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Colocar os dois zíperes assim, lateral com lateral, olhando pra mim, ó. Paralelo aqui, e a gente vai passar o cursor. Depois que a gente colocou o cursor, ele vai finalizar aqui. Olha como que fica o avesso, ó. Que lindo. A gente passa uma costurinha pra ele não abrir e sela no isqueiro, tá? Precisa ficar paralelo. Vai fazer a mesma coisa se tiver usando o tecido. Consegui, encaixei, deixei ele aqui. Agora, a gente passa uma costurinha de segurança bem aqui, ó. Encaixa ponta com ponta e passa uma costurinha de segurança, ó. Vem aqui, ponta com ponta, costurinha de segurança. Depois que a gente faz a costurinha de segurança, a gente vai precisar fazer o acabamento. Então, ó, eu abri aqui as faixinhas, que dá no mesmo de fazer de tecido, porque é de 3,5, né? Posiciono aqui, passo uma costurinha pé de máquina. Agora, eu viro, vinco, dobro aqui e escondo a costurinha de baixo, passando uma costura de pesponto. Então, agora a gente vai abrir aqui, assim, tombar para um lado, esse lado tombar para cá. Aí, a gente dá uma costurinha de segurança, né, aqui e aqui. E aí, a gente vai fazer o acabamento do viés. Só que nas laterais aqui, a gente não dobrou. Aqui, a gente vai dobrar. Aqui na ponta, depois que eu já abri aqui o viés, ó. Isso vale para o tecidinho também, tá? Dobro aqui. E aí, eu venho com ele dobrado. E coloco paralelo aqui e ultrapassando aqui. E faço uma costurinha de uma ponta a outra. Aqui na ponta, ele também tem que estar dobradinho. Ó, quando chega aqui, a gente dobra, dá um retrocesso. E aí, a gente vira pro outro lado, vinca, traz essa sobrinha pra cá, ó, encostando aqui no plástico. E agora, abraça, escondendo a costurinha de baixo. Se precisar, sobe mais um pouquinho, escondendo a costurinha de baixo e rebate aqui. E o que eu faço em um dos lados, eu faço no outro lado, onde tem o zíper também. Depois que a gente fez isso, agora a gente vai, ó, dar a memória de uma ponta a outra. Abrir totalmente o cursor. Lembra de dar um reforcinho aqui, tá? E vai empurrando, ó. Se você tiver um secador e aí for frio, liga o secador para poder amolecer um pouquinho o plástico, tá bom? É importante que as pontinhas estejam todas empurradas, tá? Pra fora, pra ficar bem estável a nossa nécessaire porta-xícara. E olha o que vai acontecer. Quando a gente fecha, ela fica nesse formato, ó. A alcinha fica aqui atrás
Então, você dobra aqui o máximo possível para o zíper chegar. Olha só. E vamos colocar a xícara dentro? O jeito de você colocar é nessa parte daqui, é a parte que você vai colocar a abinha, tá? De puxar a xícara. Ó. Ela fica certinha, sob medida, pra poder colocar a xícara. E ainda dá pra colocar um sachêzinho. Ó. Olha que legal. E aí, vai formar um kit lindo com porta-chá. Olha só. Se você não quiser dar a xícara, você vem e faz isso aqui. Olha que excelente presente. Depois que a pessoa que recebeu esse porta-chá usar os sachêzinhos, vai poder usar para colocar dinheiro, cartão, documento e levar essa carteirinha dentro da bolsa. Essa necessaire vai virar uma necessaire pessoal. Olha que linda! Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreve aqui no canal, compartilha com as suas amigas e volta sempre por aqui.